Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Neste vídeo a gente vai aprender a criar uma planilha de controle de gastos pessoais. Aí você vai dizer assim, não, John, pode parar, peraí. Eu já vi vários vídeos desse aqui e nenhuma das planilhas me serviu. E realmente, você vai ver, depois desse vídeo aqui, você vai entender por quê. Normalmente, quando a gente trabalha com planilhas de controle pessoal, os cursos que tem por aí, os vídeos no YouTube te ensinam a fazer um mero fluxo de caixas. Ou seja, controlar aquilo que já passou. Você não quer controlar aquilo que já passou, você quer olhar para frente. Então, eu vou te mostrar como a gente fazer uma planilha com um orçamento, com uma projeção orçamentária, de modo que você possa comparar como você está gastando, a execução da sua vida financeira em relação a uma meta, a um planejamento futuro, para que você possa se programar, para que você possa prever se nos meses seguintes você vai ter, de repente, vai estar no vermelho, então você precisa se segurar agora, ou se você vai ter uma folguinha para no final do ano viajar, fazer alguma regalia. Então, esse é o objetivo de uma planilha de controle financeiro, que você possa se programar, você possa realmente gerenciar as suas finanças. Então, se você quer aprender com Excel, não vou usar Power BI, não vou usar Power Query, vou usar o mínimo de fórmulas possível. Claro que o ideal é que você conheça um pouquinho de Excel para poder me acompanhar aqui, o minimamente de Excel, e eu tenho certeza que isso aqui vai fazer muita diferença se você aplicar na sua vida. Eu digo porque essa é a planilha que eu uso para mim também. Pronto, então vamos começar criando a estrutura aqui, né? Mas antes de a gente começar a trabalhar no Excel, queria pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, né? Não se esquece de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para ficar ligado aí nos próximos vídeos. A gente está com muito conteúdo aí na fila para poder sair com os vídeos novos. E se você tiver inscrito, clicar aí no sininho, você vai ser notificado dos novos vídeos. Então, ajuda muito a gente aqui se você fizer isso, deixar um comentário aqui embaixo, ajuda na relevância do canal. A gente tem percebido aí que muita gente absorve o conhecimento, né? Mas não tem o trabalho nem de clicar aí no like, que para você não custa nada, mas pra gente faz muita diferença. Então, a gente agradece muito aí se você puder prestigiar aqui o trabalho, ok? Então, vamos começar criando aqui no Excel a seguinte estrutura. Vamos criar primeiro, para facilitar o nosso trabalho, vamos criar algumas abas, que são as abas que a gente vai... Deixa aqui inserir, planilha. Vamos fazer o seguinte, vou clicar no botão Ctrl e sair arrastando aqui, porque eu vou precisar de algum número certo aqui de abas, onde eu vou ter as minhas planilhas. Na minha primeira, eu vou chamar assim, eu vou chamar ela de base. Eu não vou formatar muito, deixar bonitinho não, porque eu quero só que você entenda o funcionamento. Depois eu vou criar uma que eu vou chamar de fluxo de caixa. Depois a outra eu vou chamar de saldo de caixa, né? Saldo de caixa. Opa! Vou na outra chamar de dívidas. A outra vai ser resumo de dívidas. A próxima vai ser orçamento. Opa, orçamento. O que é que eu estou fazendo? Como é que eu estou renomeando aqui, né? Eu estou clicando 2 vezes em cima de cada aba para poder renomear. E para poder criar uma nova, eu seguro o Ctrl e arrasto para o lado. E aí eu vou criando planilhas novas. Depois de orçamento, eu vou colocar assim, orçamento, deixa eu ver aqui na minha cola, orçamento bruto. E depois eu tenho a execução. Então, qual é a ideia aqui? Deixa eu excluir essa última. Qual é que é a ideia aqui? Eu vou ter uma planilha de base, que vai ser, se a gente estivesse trabalhando aqui no Power BI, seria a nossa tabela dimensão. A gente vai ter algumas informações aqui que a gente vai usar em todas as outras abas, tá? Então, nessas 2 primeiras abas, eu vou ter o meu fluxo de caixa, que é aquilo que normalmente a gente já faz nas planilhas de controle financeiro convencionais. Então, basicamente, são essas 2 aqui. Mas a gente vai fazer além. A gente vai ter uma tabelinha para lançamento das nossas dívidas, principalmente cartão de crédito, e um resumo, ou seja, um relatório dessas dívidas. Depois a gente vai ter o orçamento, que é a nossa previsão orçamentária. Depois a gente vai ter um resumo desse orçamento e orçamento bruto. Opa, falta um aqui. Falta o orçamento líquido. Por quê? Porque a gente normalmente vai ter um orçamento para o ano, vou trabalhar aqui em bases anuais, tá? Geralmente a gente vai ter um orçamento para o ano, mas ao longo do ano a gente vai ter despesas inesperadas, principalmente no cartão de crédito. Então eu quero ter também um orçamento que vá atualizando essas minhas despesas, esse meu orçamento bruto, que ele seja atualizado mês a mês para eu saber o que realmente o mais próximo possível do meu orçamento real e não aquele bruto que lancei lá no começo do ano. E no final eu quero a execução. O que é a execução? É justamente a comparação entre o que eu orcei e o que eu realmente realizei. Então também é importante lembrar que nessa aula aqui a gente não está falando de contabilidade, tá? A gente está falando de fluxo de caixa, está falando de
aspectos financeiros. A gente não está trabalhando com aspectos contábeis. Quando eu falar despesa, eu estou falando de saída de dinheiro. Quando eu falar receita, entrada de dinheiro. Não é despesa no conceito contábil. Tá? Não estamos trabalhando por regime de competência. Então, só para deixar isso bem claro aí, né? Eu sempre falo para os contadores, para a gente não, nessa aula aqui, a gente não se confundir, tá bom? Então, lá na base, eu vou lançar algumas informações que eu vou usar ao longo da minha planilha. A primeira delas vai ser justamente as minhas categorias de gastos. E aí eu tenho uma colinha aqui para a gente ganhar tempo, para eu evitar errar, para a gente ganhar tempo. Na primeira tabelinha que eu vou criar, vai ser uma tabela onde eu vou registrar as minhas contas. E essas contas aqui vão ser as minhas contas bancárias, não é conta contábil, tá? Então, a primeira dela vai ser dinheiro, ou seja, dinheiro em caixa, tá? Que não é, na verdade, não é a conta bancária, mas é uma fonte de recursos. Na verdade, eu quero listar as minhas fontes aqui, tá? Então, dinheiro espécie, vou colocar aqui, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa e, sei lá, Itaú. Suponha que sejam os meus bancos, tá? Então, vou colocar aqui em negrito para mostrar que essa primeira linha aqui é o meu título. E aí, agora eu vou ter uma segunda coluna onde eu vou ter minhas categorias de gastos. Vou chamar só de categorias. Deixa eu formatar tudo isso aqui como centralizado. Tudo isso como negrito. Opa, como negrito. E as minhas categorias de gastos, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu copiar. Eu já tenho, pra gente ganhar tempo, eu já tenho aqui do lado minhas categorias de gastos. Eu vou só copiar e colar elas aqui pra gente só investir tempo discutindo sobre elas, tá? Então, olha só. Eu tenho saldo inicial. Por que saldo inicial? Porque eu espero que quando a gente começar a fazer esse controle, nossas contas não estejam zeradas. Então, eu preciso ter uma categoria de saldo inicial para poder mostrar o início da minha série temporal. Os meus saldos bancários em dinheiro ali, positivo ou negativo, ao longo da minha série temporal. Também eu vou trabalhar com transferências. Ao longo do mês a gente faz transferências, não preciso ter uma categoria para poder registrar minhas transferências. Aqui eu coloquei salário bruto e descontos do salário. Se você quiser ter um detalhamento maior, você pode colocar aí, ó, INSS, imposto de renda, salário família, etc. Você pode detalhar isso como quiser. Eu aconselho tentar fazer o mais simples possível, porque, por experiência própria, eu já tentei fazer isso aqui com um detalhamento muito grande. Se o detalhamento for muito intenso, termina se tornando muito trabalhoso e você termina desistindo de fazer. Então, eu digo porque eu já passei por isso. Então, eu decidi, atualmente eu faço isso aqui com categorias bem como estão aqui mesmo, assim, bem resumidas, porque, como eu falei, na verdade não me interessa o passado. Eu quero usar isso aqui para me planejar para frente, tá? Então, eventualmente, outras receitas que você receba. E aí eu coloquei aqui despesa com mercado, que seria a feira do mês, né? Supermercado. Se você for sair, passear aí, um lanche, ou você pode lançar aqui, ou pode lançar em diversos, como você quiser, tá bom? Então, moradia, para mim, aqui já está englobando, no caso, se for aluguel ou se for prestação do seu imóvel, água, luz, condomínio, eu costumo já agrupar tudo aqui, mas se você quiser, você pode também separar essas categorias. Transporte já vai prestação do carro, manutenção, combustível, multa, Uber, táxi, ônibus, então eu jogo tudo aqui dentro. Diversos fica para outras despesas não classificadas em nenhuma das outras categorias. E aqui, ó, a gente vai ter uma categoriazinha, essa aqui é bem importante, que é a de cartões. Deixa eu aumentar aqui que tá muito pequeno. A categoria de cartões ela é muito importante. Aí você pode dizer assim, John, mas a categoria de cartões, na realidade, quando você compra com cartão, você está comprando em várias outras categorias. Você pode fazer mercado com cartão, você pode pagar transporte com cartão, né? No caso do Uber. Você pode comprar coisas diversas, você pode faz várias coisas aqui com o cartão. Então não seria correto você classificar as despesas no cartão entre essas outras categorias. E aí eu digo para você, sim, essa é a forma mais correta de pensar. Só que, como eu falei para você, se você quiser detalhar demais isso aqui vai se tornar um inferninho na sua vida e você vai terminar desistindo de fazer. Como eu falei, eu já passei por isso. Então hoje, o que é que eu prefiro fazer? Eu considero cartões como se fosse uma categoria. Então não interessa o que eu gasto no cartão, eu jogo tudo lá dentro da categoria de cartão, porque aí quando eu vou fazer o pagamento, eu vou lá e faço um lançamento só aqui, um lançamento de pagamento de cartões. Senão eu teria que destrinchar o meu pagamento. Vamos supor, se eu gastasse aí R$1.000 no cartão, eu teria que destrinchar. R$200 foi disso, foi transporte, combustível, 200 foi alimento, 200 foi diverso, então isso aí termina se tornando um trabalhão, não é isso que você quer. Então, isso eu vou trabalhar dessa forma, eu sei que realmente
no mundo ideal seria você destrinchar as despesas por categorias, mas no mundo prático eu vou trabalhar aqui cartões como sendo uma categoria de gasto, ou seja, tudo que tiver no seu cartão vai ser lançado nessa categoria aqui, tá bom? Educação eu estou englobando escola de filhos, faculdade, livro, o que for. Comunicação eu estou considerando aqui internet, telefone, Netflix, seja o que for, tá bom? Doações e outras despesas eventuais. Então, essa aqui é a proposta para o nosso trabalho hoje. Logicamente que essas categorias aqui você vai poder classificar da forma que você achar melhor. Então, vamos para a nossa outra tabela aqui, que seria, no Power BI seria uma tabela de dimensão, são os nossos eventos. E aí, como evento, a gente vai considerar o seguinte, a gente vai considerar saldo, também como evento, transferência, opa, o Excel puxou aqui o que eu não queria, receita e despesa. Pronto? Esses aqui vão ser nossos eventos. Lembra, receita é entrada de dinheiro, despesa saída de dinheiro. Ponto. Não é receita e despesa no conceito contábil. Então vamos para a nossa próxima tabela, que vão ser, deixa eu ver aqui, nossos cartões. Cartões barra dívida. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, eu tenho um cartão Visa, eu tenho um cartão Master, eu tenho um cartão Elo. Não estou fazendo propaganda de nada aqui, mas são aí os mais comuns no nosso país, né? Então, e por último, tá certo, essa última aqui, eu não vou colocar não, porque senão a gente vai complicar mais as nossas tabelas. Bom, tudo bem. Então, a gente vai precisar dessas quatro colunas aqui. Na verdade, são 4 tabelas, eu só coloquei. A gente vai considerá-las separadamente. Poderia ter usado elas assim também, ó, separadas, sem problema nenhum, porque a gente não vai usar isso aqui como uma única tabela, não. A gente vai usar cada uma dessas colunas como uma tabela separada, tá bom? Então, agora sim a gente vai entrar no nosso fluxo de caixa. Vamos... qual vai ser a lógica aqui? A lógica vai ser, a gente inicia com a base de dados, que é onde a gente vai lançar as despesas, e depois a gente tem um relatório. Uma base de dados, um relatório. Uma base de dados, um relatório, tá bom? Então agora a gente vai começar a nossa base de dados de fluxo de caixa, e eu vou precisar, para a gente ganhar tempo, eu vou precisar desses campos aqui, ó. Deixa eu pegar da minha colinha e copiar aqui. Eu vou precisar dessas categorias aqui. Data, valor, descrição, evento, fonte e categoria. E aí, ó, olha só. A data eu vou ter que digitar. O valor também eu vou ter que digitar, né? À medida que eu for gastando, eu vou digitando aqui as minhas entradas e saídas de dinheiro. Aqui é entrada e saída de dinheiro. Não é previsão. Aqui realmente é entrada e saída de fato. É o que já aconteceu. A descrição, eu vou poder escrever aí qual foi o meu gasto. E o evento, olha só, a gente tem uma tabelinha, a gente já criou uma tabelinha de evento. Então, aqui no evento, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar essas opções aqui para aparecerem nessa célula. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou lá em cima em dados, e aqui nessa opção, ó, validação de dados. Eu vou clicar para baixo, ó, validação de dados. Na verdade, nem precisa clicar para baixo. Se eu clicar em cima do botão, validação de dados já é a opção principal. Ele vai aparecer para mim quais são os dados que eu quero permitir que apareçam nessa célula aqui. Então, eu quero que apareça uma lista, que é justamente a lista de eventos que eu coloquei aqui na aba base. Eu vou aqui, ó, e vou selecionar lista, tá vendo? Nessa setinha aqui, eu seleciono lista, e aí ele vai me perguntar, sim, mas qual é a lista que você quer que apareça aqui? Então eu vou clicar nessa setinha, que aí ele vai me deixar ir lá numa outra aba procurar qual é a lista que eu quero. Vou aqui na aba base, que eu já criei, e eu vou, ó, selecionar todos os meus eventos. O título não, só os eventos, certo? Agora eu vou de volta aqui clicar na setinha para baixo de novo, ele já selecionou a referência dos meus eventos e eu vou clicar em OK. E agora olha o que vai acontecer. Quando eu clico na minha célula, ele vai aparecer uma setinha para mim, justamente com os meus eventos para eu selecionar, tá bom? Então vou fazer a mesma coisa com as fontes e com as categorias. As fontes são justamente minhas contas, de onde eu estou tirando ou onde eu estou colocando dinheiro. Vou de novo lá em validação de dados, vou selecionar aqui lista e agora eu vou voltar aqui e eu quero, ó, as minhas fontes são justamente as minhas contas. Então, OK, aconteceu a mesma coisa, tá vendo? E agora eu vou, finalmente, em categoria, mesmo processo, vou lá na aba base e vou selecionar minhas categorias. Todas as categorias. Nessa aqui eu vou selecionar todas as categorias, logicamente, exceto
o cabeçalho da coluna não. Pronto. Aí você vai perguntar assim, John, sim, mas aí isso aqui tá numa linha só. E à medida em que eu for colocando dados nas linhas de baixo, eu vou ter que toda vez para cada linha ir lá e em base e puxar a lista, ou eu vou ter que copiar para baixo aqui toda vez se eu copiar essa célula para baixo, ó, a minha listinha também vai para baixo. Se eu não copiar, tá vendo? A primeira célula aqui tem a setinha, as de baixo não tem. Aí você pode perguntar assim, John, então como é que eu vou fazer? Vou ter que ficar copiando isso para baixo? Não, para não ter que copiar isso para baixo, você vai fazer o seguinte, ó, deixa eu selecionar uma qualquer aqui, só para a gente não ficar com essa linha de baixo vazia. Aí eu vou selecionar a minha tabelinha e eu vou fazer o seguinte, ó, aqui em página inicial, eu vou em formatar como tabela. Eu vou transformar isso aqui numa tabela estruturada do Excel. Deixa eu clicar aqui e selecionar, posso selecionar qualquer estilo, vou selecionar esse estilo azulzinho aqui. Ele pergunta se a minha tabela tem cabeçalhos. Sim, a minha tabela tem cabeçalhos, então eu deixo marcada essa opçãozinha aqui, ok. Pronto. E olha só, ele vai reconhecer esses meus dados dentro dessa estrutura, dentro dessa matriz aqui, ele vai reconhecer os meus dados. Toda vez que lá embaixo eu digitar qualquer coisa lá, ó, automaticamente ele vai puxar a tabela para baixo. O que é que isso significa? Isso significa que aquelas listas que eu inseri nessas duas primeiras linhas, elas passam a ser copiadas para baixo automaticamente. Então, não preciso ficar puxando, copiando essas células para baixo. Cada vez que eu inserir novos dados, elas já vão ser copiadas automaticamente, perfeito? Pronto, então a nossa tabelinha está pronta. Vamos só fazer alguns lançamentos. Então, imagina que lá no dia 1º de janeiro de 2023, você recebeu R$ 2.500 de salário do mês. Aliás, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar, como aqui já tem saldo, deixa eu só fazer o seguinte. Então, no dia 1º de janeiro de 2023, pode ser qualquer data, tá? Mas aí eu estou imaginando aqui, nesse exemplo, eu vou dar a partir do primeiro dia. Então, suponha que eu vou copiar saldo. Como é que eu faço para copiar de uma célula para de baixo? Eu só seleciono a primeira, arrasto o mouse para baixo e dou um Ctrl D de dado. Aí ele puxa para baixo, tá vendo? Então, suponha que no primeiro dia do mês, do ano, eu tinha R$50, e aí deixa eu formatar isso aqui. Vou formatar isso aqui de uma forma melhor. Para poder formatar meu número, eu vou num atalho, ó, Ctrl 1, número 1. Pode ser que ele não funcione, o Ctrl 1, se você estiver usando o teclado numérico. Você tem que usar o tecladinho, o número 1 lá em cima da tecla Q. E aí você vai aqui, ó, em personalizado, e eu vou selecionar essa opção aqui, ó, vermelho, com 2 casas decimal, ó, ##000, vermelho, pronto, vou selecionar isso, só que em vez desse sinal de menos, aí vai estar bem pequenininho aí para ver, mas eu não tenho aqui como aumentar a tela, mas tem um sinalzinho de menos, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse sinal de menos, vou abrir parênteses e vou fechar parênteses lá no final, para eu ficar com tudo que for negativo, vai ficar em vermelhinho para mim entre parênteses, tá? Então, nesse caso aqui não vai aparecer porque ele está positivo, mas se aqui embaixo eu tiver, por exemplo, um valor negativo de 35, pronto, ele está formatado. E aqui eu vou colocar assim, R$65. Então vamos supor que no dia 1º eu tinha de saldo em dinheiro R$50. Saldo no início do ano. Vou copiar aqui. Eu tinha R$50 em dinheiro. Qual é a minha categoria aqui? Saldo inicial. Na verdade, nessas 3 linhas aqui eu quero saldo inicial. Nessa segunda aqui, vamos supor que eu tinha negativo 35 na Caixa. E eu tinha 65 positivo no Banco do Brasil. Embora eu tenha uma conta aqui no Itaú, nesse momento eu não tenho nem nada no Itaú, tá zerado. Pronto? E aí agora vamos supor que de novo lá no dia 1º de janeiro de 2023, aí sim, agora sim eu recebi R$ 2.500 de salário do mês. E aí esse evento é uma receita. Qual é a fonte? Suponha que agora sim, eu recebo meu salário no Itaú. Agora eu tenho dinheiro no Itaú e isso aqui vai ser a minha categoria de salário bruto. Então, de novo, no dia 1 de 2023, agora eu também tenho que lançar os descontos. Descontos tudo que for de despesa ou desconto eu vou lançar negativo, tá? Menos, suponha aqui 600 de deduções do salário. Aí eu vou lançar isso aqui como despesa. A minha fonte, lógico, é a mesma onde eu recebi meu salário, né? Vai ser Itaú também. E aqui eu vou lançar como descontos do salário, certo?
E aí vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma transferência, como eu estou com 35 negativo aqui na caixa, então eu vou fazer uma transferência no dia 2/1 de 2023, eu vou fazer uma transferência de 50 aqui para a caixa, para corrigir esse saldo negativo. Então, ó, vai sair 50 negativo, eu vou lançar aqui como transferência, meu evento também vai ser transferência, e está saindo 50 de onde? Está saindo da caixa, minha categoria também vou lançar como transferência. Só que, na mesma data, tá saindo 50 na caixa, mas eu também tenho que lançar os 50 que estão... Opa! Os 50 que estão entrando. Transferência também. Aqui também vai ser transferência, o meu evento. E agora tá entrando no... Aliás, tá saindo 50 do Itaú, né? Tá saindo 50 do Itaú, que foi onde eu recebi o salário. E tá entrando 50 na caixa. Também por transferência. E aí no dia 3/1 de 2023, eu agora vou fazer um saque de 100. Então, vou tirar 100 saque. Só que eu vou considerar aqui, nesse exemplo aqui, eu vou considerar um saque como... Para eu não ter que criar uma categoria de saque, então eu vou usar a categoria de transferência para lançar meu saque. Qual é a transferência quando eu faço um saque? Eu estou transferindo da conta bancária para o meu bolso, ou seja, eu transferi da conta bancária para dinheiro, na categoria dinheiro. Então, eu estou fazendo uma transferência que está saindo, nesse caso, do Itaú, que foi onde eu recebi o salário. Vou lançar aqui como transferência. E na mesma data, agora eu tenho 100, que também foi proveniente do saque, que eu estou transferindo para em dinheiro. Transferência, ok. Então agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu jogar aqui umas outras despesas. Lançar aqui uma despesa de mercado. Deixa eu lançar uma despesa aqui de prestação do apartamento. Deixa eu jogar aqui como dia 4. Então pronto. E daí você já entendeu a ideia, né? A gente vai fazendo nossos lançamentos nessa planilha aqui. Agora a gente vai criar o nosso relatório de saldo de caixa. Então se eu tiver meus lançamentos certos, eu vou saber exatamente quanto é que eu vou ter em dinheiro e em caixa, nas minhas contas bancárias, em qualquer momento. Aí eu venho aqui, ó, saldo de caixa, e agora, bem simples, esse relatório aqui é bem simples, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, conta, e aqui, saldo. Somente isso. Deixa eu colocar um Ctrl N. E quem é que eu quero aqui? Eu quero aqui as minhas contas. Deixa eu copiar minhas contas, que estão aqui na aba base, e no saldo de caixa, vou colar elas aqui, e deixa eu centralizar os títulos, e vou agora fazer uma formulinha, que é a fórmula soma-se. Soma-se. Deixa eu ver se ele aumenta o tamanho aqui. Não aumenta, não. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, o soma-se. Primeiro, meu primeiro critério é o intervalo. O intervalo que eu vou avaliar. Então, qual é o intervalo? Quem é que eu vou avaliar? Ah, antes de fazer isso aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui no meu fluxo de caixa. Eu vou dar um nome a essa tabela aqui que eu criei, tá? Eu tenho que dar um nome a essa tabela justamente para usar esse nome aqui na fórmula. Eu vou aqui em fluxo de caixa, vou clicar em qualquer lugar dentro da minha tabela e vou aqui em cima, ó, em design de tabela, e vou dar um nome a ela. Vou chamar essa tabela aqui justamente de fluxo underline caixa. Ó, nome da tabela. Aqui eu dou um nome a essa tabela. Pronto, ela passou a ter o nome. Aí eu vou aqui em saldo de caixa e qual é o intervalo que eu quero avaliar aqui da minha tabela de fluxo de caixa. Eu quero olhar justamente aqui, ó, nessa coluna fonte. Eu quero que nessa coluna fonte ele selecione cada uma dessas contas aqui e me dê a soma que está aqui na coluna valor para cada uma dessas fontes, tá? Então, eu não vou aqui destrinchar as fórmulas, né? Não é o momento para isso, mas é uma formulinha simples, aí você dá uma pesquisada no YouTube, você vai fácil entender como é que ela funciona. Mas então eu vou usar aqui, ó, uma soma-se como um primeiro argumento. Eu quero o meu intervalo que vem lá da tabela fluxo de caixa, só que aí eu quero indicar qual é a coluna que eu quero lá da tabela fluxo de caixa. Qual é a coluna que eu estou avaliando? Eu abro o colchete, que é para poder agora chamar a coluna. Eu coloquei o nome da tabela, abro o colchete para chamar o nome da coluna daquela tabela. Então agora eu estou avaliando a coluna fonte. Aí eu fecho aqui o meu colchete, ponto e vírgula, que é para passar para o segundo argumento. O segundo argumento é o meu critério. O critério é o seguinte: o que é que eu quero comparar com a coluna fonte? Eu quero comparar justamente com esses valores que estão aqui, ó. Então, dinheiro, nesse caso,
vai ser o meu critério. Então eu quero procurar lá na coluna fonte da tabela fluxo de caixa aquelas linhas que são iguais a dinheiro, que correspondem a dinheiro. E agora eu vou mostrar como o último argumento um intervalo que eu quero somar. Eu quero somar o que está onde? Eu quero somar o que está lá na tabela fluxo de caixa na coluna valor. Fecho aqui os colchetes. Agora fecho minha função com parênteses. Toda função começa e termina com parêntese. E pronto, ele foi buscar para mim lá no fluxo de caixa. Ele pegou aqui ó, na coluna fonte. Ele avaliou em que linhas eu tinha dinheiro, que no caso é esse aqui. Tá vendo? E fez a soma, no caso, essa aqui e essa aqui, ó, tá vendo? 2 vezes. E fez, aqui na coluna valor, a soma de tudo que correspondia a dinheiro aqui na fonte. Então, ele somou os 50 com os 100 e deu 150, tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar para baixo essa fórmula. Aí você vai pensar assim, John, mas espera aí, se você copiar essa função para baixo, não vai perder a referência não vai correr? Nesse caso não, porque eu já estou referenciando a coluna inteira, tá bom? Já estou referenciando a coluna inteira. Então, agora sim, deixa eu só formatar de novo isso aqui, ó, Ctrl 1, vou aqui em personalizado, vermelho, e vou trocar o menos pelos parênteses. Pronto, então agora eu tenho o meu saldo de caixa hoje. Então, se eu for calcular aqui, ó, por exemplo, Itaú, vamos lá. No Itaú, eu recebi 2.500, depois saiu 600, saiu 50, saiu 100, e o meu saldo, ó, tá aqui embaixo pequenininho, ó, 1.750, tá vendo? Então, se eu somar tudo... deixa eu colocar aqui, na verdade, o total, né? Então, o total vai ser igual a soma do que dessas células aqui. 580, se eu somar tudo que está nessa coluna, vai dar justamente 580. Então, meu saldo de caixa pode ser acompanhado a partir deste relatório aqui. Então, olha só, normalmente as tabelas de controle de gastos vão parar aqui. É justamente você lançar os seus gastos e você ter aqui o seu saldo atual e, no máximo, fazer um gráfico, alguma coisa para te dizer quanto você gastou por cada categoria, que pode até ser útil, não é difícil de fazer isso aqui, mas não é isso que eu quero mostrar para você. Então, isso aqui é o principal, é um elemento que vai fazer parte dos nossos próximos relatórios, que vão ser o saldo de caixa, que vão ser o controle das dívidas e do orçamento. Então, eu vou cortar esse vídeo aqui e vou continuar no próximo vídeo para não ficar muito comprido. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.